aula. Hoje nós vamos falar sobre a relação das plantas com o ambiente em que elas vivem. Nós temos na imagem aí um garotinho se questionando como que as plantinhas não morreram afogadas. Vamos descobrir? As plantas utilizam muitos elementos para o seu crescimento, né? E elas podem se fixar em diferentes substratos, como as pedras, troncos de outras árvores, muros, telhados e até na água. Algumas plantas, alguns vegetais, elas precisam se adaptar às condições do ambiente. Então, muitas plantas são resistentes ao frio e outras são resistentes ao calor, tá? E quando as plantas estão em lugares frios, boa parte da água fica congelada. Então, por essa razão, no inverno, as plantas costumam perder uma quantidade maior das suas folhas, porque assim elas evitam a perda uma perda grande de água. Dependendo do ambiente que elas vivem, né, como eu já falei, elas precisam se adaptar a sua estrutura para conseguir sobreviver e assim conseguir buscar luz e água para conseguir fazer a fotossíntese. Vamos começar por algumas classificações de plantas. Nós temos as plantas aquáticas, né, que elas possuem as raízes que não são fixadas no terreno. As raízes, elas flutuam na água e elas utilizam a água, né, como absorção de nutrientes. Assim como os peixes, porque é a partir da água que elas retiram oxigênio para realizar a fotossíntese. Vocês podem perceber que no sertão nordestino, né, na caatinga, esse tipo de vegetação é propício, tá, para períodos de estiagem. O que são períodos de estiagem, gente? São períodos que têm poucas chuvas, então elas precisam acumular em seus troncos carnosos água. Nos cactos, nós podemos perceber que esses espinhos, na verdade, são folhas. Elas foram adaptadas, tá, para conseguir evitar a perda de água no seu processo de fotossíntese e no seu processo de evolução da planta. Temos também as plantas epífitas, gente. As plantas epífitas, se vocês não conhecem, é interessante vocês conhecerem. Elas realizam fotossíntese, tá? Elas produzem seu próprio alimento, só que elas são criadas, né? Elas vivem sobre outras plantas. Exemplo de plantas epífitas são as samambaias, as bromélias e orquídeas, que costumam viver nos troncos dessas plantas ou árvores. Temos também as plantas parasitas. Por que elas são parasitas, gente? Elas não produzem seu próprio alimento e, por muitas vezes, também não produzem sua própria energia, dependendo de alimento e energia de outra planta, que é chamada de planta hospedeira. Também temos as plantas insetívoras. Essas plantas elas são mais comuns em terrenos pobres de nutrientes. Por isso que, para realizar a fotossíntese, elas precisam ingerir insetos ou pequenos animais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau!